Ela está online com muitas informações sobre a política brasileira e, acredito, internacional, porque é a Bárbara do Te Atualizei. Seja bem-vinda, minha querida Bárbara. Fala, Barbarella. Atualizando. Barbarelíssima. Olá. Você viu o presidente agora? Você estava acompanhando lá o presidente da ONU? Eu tava. Ele falou o seguinte. O que ele falou? Falou que a liberdade da imprensa deverá ser preservada. Quero ver. Nos Estados Unidos ou aqui? Porque... Não, ele falou que a liberdade de imprensa deve ser preservada. Palavras do presidente. Se não preservar, nós que somos uma parte desta imprensa, que estamos aqui com a toba na mão, nós vamos exigir dele. Se não, nós vamos apoiar um deputado mineiro que quer fazer do dia 1º de abril o dia do Luiz. Sim. Tá sabendo? É daí da sua terra. De Uberlândia. É de Uberlândia. Você não tá sabendo? Uberlândia. 1º de abril vai ser uma homenagem. Vamos esperar. Cristiano Caporeso. Achei coerente. O Caporeso é ótimo. Você acha? Mas eu achei coerente. Porque o que a gente tem hoje não seria só essa mentira, né? Nós temos várias outras. E aí a gente vai eu até separei alguns pontos aqui, porque não seria a primeira vez que ele mente a respeito de coisas que ele quer fazer. Mas, enfim, isso vai ser destrinchado na pauta. Mas vamos falar do senhor Lula na ONU, porque ele falou muitas coisas interessantes, eu achei sensacional. Foi aplaudido por muitas pessoas, menos por Zelensky, tá? Diz que o Lula foi aplaudido 5 vezes, durante 5 momentos. E nessas 5 vezes, Zelensky estava com o celular na mão, fazendo godines no fundo da sala, Fabiano. Sim. Então, assim, e é interessante que o jornalista que pegou essa cena, pegava o Lula falando e o Zelensky lá. Tipo, sério? Uma cena, no mínimo, curiosa. Ou não, né? Ou não. Mediante a tudo que foi dito, não tem curiosidade aí. Mas o Lula pula fogueira, né? Ele fala uma coisa, depois ele fala outra. Dependendo do auditório, ele age de uma maneira, né? Isso é um ponto importante a ser mencionado, porque qual era o auditório que ele teve hoje na ONU? Ele teve os Estados Unidos, porque os outros 4 membros que são permanentes, têm cadeiras permanentes na ONU, não estavam presentes. Nem o Macron se deu ao trabalho de ir, tipo... não vou não. Aí quem foi? Foi só o Biden. A galera da Rússia, a China, Xi Jinping não foi. O primeiro-ministro do Reino Unido não foi. E quem estava lá era só o Biden mesmo, que por sinal, ele encontrou com o Biden essa semana, os caras trocaram uma ideia e ele anunciou hoje na ONU qual foi a ideia que ele trocou com o Biden. Mas eu vou deixar isso mais para o final, porque aí a gente já emenda no outro assunto muito importante. O que eu quero falar agora, o primeiro ponto que eu destaquei, foi um momento de aplauso que o Lula teve, foi quando ele falou sobre a igualdade entre homens e mulheres. Aí todo mundo, que lindo, maravilhoso! Só que eu fiquei me perguntando se essa galera lá da ONU tá sabendo que o Lula tá na eminência de trocar mais uma ministra por um ministro. Porque caiu a Ana Moser, maravilhosa, dava pérolas maravilhosas pra gente, caiu pra dar lugar pra um homem. Branco, cis, normativo, aquelas coisas tudo que eles falam. É esse cara aí que ficou no lugar da Ana Moser. Seu Fufuca, nome maravilhoso, por sinal. E agora vai cair a ministra da Caixa. Para quê? Para dar espaço para mais um homem em nome da governabilidade. Eu não sei se o pessoal da ONU estava ciente dessa situação que está rolando no Brasil enquanto ele estava fazendo um discurso. Outra coisa que me chamou bastante atenção. Lula falando da fome. Nossa, nós vamos acabar com a fome. É um absurdo vocês aí falando de guerra enquanto a galera tá morrendo de fome. E aí eu até peguei números aqui, porque é interessante a gente tratar de números, porque ilustra. Enquanto o Lula estava na ONU falando sobre como que a gente gasta dinheiro com arma e não gasta para acabar com a fome, só essa viagenzinha do Lula para a ONU custou 7,3 milhões de reais. E aí um ponto interessante, quem estava lá? Ministros, deputados,
presidente da Câmara e Senado, que são pessoas que já recebem o teto do funcionalismo público, né? Os caras ganham mais de 30 mil reais por mês. Então, eles estão entre os 1% mais ricos do Brasil. Mas, mesmo assim, eles não pagaram as suas próprias despesas. Esses 7,3 milhões gastos pelo Lula para ir lá na ONU falar que precisamos acabar com a fome, foi pago pelos pobres. Mas ele leva essa turma para aplaudir ele. Se você pegar quem aplaude... É o cara que puxa a bola pro público. Lógico, é o cara que puxa a palma. Chama o Bola para dar risada. O Bola. Puta, é bom. Tem que chamar gente boa. Eu fico pensando, cadê a galerinha para poder ir lá falar, opa, senhor Lula, o senhor quer acabar com a fome gastando 400 milhões num jatinho de um sheik? Porque o Lula pode ter uns padrões diferentes sobre pobreza, já que ele disse há 10 dias atrás, eu não acreditei no que eu estava ouvindo, que ele não se sentia frustrado por ser pobre. O Lula tem quase 8 milhões em patrimônio. Aí eu fiquei pensando assim, cara, o que será que ele pensa por pobres? Né? Que ele estava criticando. A galera que tem os iates lá na tragédia da Líbia. E enquanto ele está falando isso na ONU, ele está querendo comprar um jatinho de um sheik, um avião de um sheik de 400 milhões de reais e pregando que nós precisamos acabar com a fome. Então, assim, não faz sentido. Isso só mostra que o papel, o que foi escrito, o discurso que foi escrito para o Lula dizer, aceita qualquer coisa. A realidade é muito diferente. Mas essa incoerência não pertence só ao Lula, né? É a incoerência da política, né? E cada vez mais as pessoas estão percebendo que a política nada mais é do que um belo discurso prometendo um futuro que nunca chegará. Sim. Então chegamos a esse ponto, né? O discurso é bonito, a entrega é péssima. O discurso é bonito, mas não tem entrega. É a mesma coisa esse negócio do woke aí e tal. Sim. O próprio Lula não acredita nisso. O Lula não é do... Não é muito da mais... lacração, é outra coisa. Ele pegou isso aí, que ele pegou do PSOL, que o PSOL que é o... Progressista. Lembra até do progressista, meu amor. Não, Lula pegou isso aí, mas também ele não é dessa. Lembra até do discurso que ele fez sobre o banheiro lá de trânsito? Ele não é dessa. Não é o pensamento. Não é o pensamento dele. Não é. Mas para a ONU, hoje, ele levou a pauta identitária. Ele deixou claro que a pauta identitária é prioridade no Brasil. Mas quem que tava... Ele abriu o discurso falando sobre isso. Mas não Quem tava lá? O Biden, então, que é um cara que abraça a agenda woke. É isso aí. Era o único dos membros de segurança de cadeira permanente na ONU que estava lá. E aí, eis um ponto, que ele citou o Biden. Ele disse, troquei uma ideia com o Biden, nós estamos comprometidos aí para fazer, tipo, uma mudança global sobre... os trabalhadores de aplicativo. Ô Bárbara, mas você não acha que cada país que o Lula vai, ele não faz um discurso diferente? Que nem ele hoje falando com o Biden. Putz, o Biden tava dormindo, não tava nem ouvindo o que ele tava falando. Faz tempo que ele tá dormindo. Então, Sleep Biden. Ele passou, certeza que ele passou em Cuba, falou mal do Biden. Aí chegou aí pro Biden e falou mal de Cuba. E por aí vai. Cara, eu não tenho certeza disso não, porque na declaração dele na ONU, ele xingou todo mundo, culpou todo mundo pelo embargo a Cuba, de bater mãozinha na mesa, tipo, olha que absurdo vocês estão fazendo com Cuba, isso não vai resolver os problemas de Cuba. E os Estados Unidos foi o mentor intelectual e o primeiro a aplicar o embargo de Cuba. O que eu vejo dessa situação do Lula com o Biden, o Lula não, ele... de coração com coração não cola. Mas o Biden, ele foi tragado pela agenda woke que está em baixa nos Estados Unidos. E ano que vem é ano de quê? Ano de eleições. Sim. Então, na verdade, não se trata mais do Lula querer ir atrás do Biden por achar que precisa do Biden. Porque a gente trocou os Estados Unidos pela China e pela Rússia. É isso que o BRICS está fazendo. O BRICS está dizendo o seguinte, pega seus dólares e vai, só vai. Porque eu não preciso mais de você. Então, mas o Biden hoje precisa do Lula. O discurso da Amazônia, a Amazônia é o pulmão do mundo, isso foi, é claro, pauta no discurso da ONU, mas eu vejo hoje o Biden, que está em baixa nos Estados Unidos, até as pesquisas mais ideológicas dos Estados Unidos estão mostrando a diferença entre o Trump e o Biden, até com o Ron DeSantis, até que não muito, mas do Trump para o Biden é muito grande. E aí, nessa virada
que o mundo dá, e que eu acho legítimo, porque eu acredito que poder é alternância. Então, assim, vem direita, depois vem a esquerda, e você fala, não, deu ruim, vamos voltar. E depois fala, não, pera, não gostei, e troca de novo. Cria-se uma confusão no meio do avanço das pautas que cada governo tem, mas ali você determina que não há um autoritarismo ideológico político, coisa que não acontece em Cuba, que Lula foi na ONU para defender. Sim, e em Cuba ele vende aquele negócio como o painho dos países pobres, né? Empresta o dinheiro do BNDES, que eles já estão devendo, daí a gente sabe por onde vai. Estou dizendo o discurso. O discurso dele é vender a pobreza. Certo. Pobreza de país pobre, ele fala, não, eu sou o painho aqui, eu vou distribuir. Tô com a turma. Vou ajudar. Eu sou o cara dos pobres. Isso. Quando ele vai no país rico, ele entra na onda dos países ricos. Só que o Brasil não tem o que mostrar para o mundo. Sim, perfeito. Você tem a China, que é a fábrica do mundo. Você tem a Índia, que está investindo muito em educação, em tecnologia e tal. O Brasil, se o Lula é um cara inteligente... Tinha que mostrar o agro. Ele mostrar o agro. Mas não vai falar. Mostrar o agro, fala, eu tenho, é malvadão. eu tenho o melhor. Malvado, Eu a sei, soja, né? o minério de ferro. Mas esse é que é o erro. Ele fala, não, eu tenho agro no Brasil, eu posso alimentar o mundo inteiro, temos um agro maravilhoso. Ele se coloca no mundo de algum jeito. Só que ele vai ficar pulando a fogueira de um lado para o outro. E ninguém compra mais também, porque esse discurso a gente já viu, o que aconteceu inclusive com o Zelensky. Eu digo de você se colocar. Como é que o cara se coloca? Mas ele não pode, Emílio, ele não pode usar esse discurso, porque hoje é o agro que segura o PIB do Brasil, isso todo mundo sabe disso. O problema é que o agro é o malvadão das mudanças climáticas. Exato. E o Lula, ele defende essa pauta climática. Se ele chega lá e defende o agro, ele não pode mais defender a pauta da mudança climática, porque ele tá lá assim, galera... A agropecuária, principalmente, é a malvadona do negócio. As vacas estão peidando demais. Porque, gente, isso é ridículo, mas isso é dito. O gás que as vacas soltam está prejudicando o nosso oxigênio. Isso é dito. Isso é real. Parece meme, mas é real. E aí, como é que ele vai chegar na ONU e falar o Brasil está bombando devido ao agro, estamos alimentando o mundo? Mas você tem que entender que isso aí é só discurso. Por exemplo, a França tem a Guiana Francesa. Lá vão perfurar lá para tirar o petróleo. Por que você acha que o Macron quer entrar aqui ele quer entrar aqui porque aqui tem riqueza. Você acha que ele quer preservar? Então tudo é papinho. Ele podia vir com esse papo, mesmo que ele fale, porque também... Vamos ser honestos, vai. É tudo papo furado, que ele defende pobre, que ele defende preto, que ele defende os minorias. Tudo uma conversa mole para boi dormir. Lógico. Então essas conversas mole a gente nem deve mais colocar em questão, né? Tem que ser mais pragmático, né? Chega dessa conversa. Que não vai para lugar nenhum. Aliás, por falar nisso, Bárbara, acompanhando a sua pauta aqui, que sempre tem uma pauta, tem o projeto dos senadores para o processo do impeachment mudar. Que história é essa? Tem. Na verdade, o que a gente tem hoje, por exemplo, aconteceu um negócio que deveria nos chocar e é assustador, porque quando a gente perde a capacidade de se chocar com alguma coisa, é porque o absurdo está se tornando normal. E isso é um sintoma muito negativo. Hoje, o Toffoli, mais uma decisão monocrática, ele anulou totalmente as decisões do TRF4 em cima do juiz Zápio da Lava Jato. Vale a pena a gente recordar que o juiz Zápio foi aquele que assinava Lully como senha. Ele primeiro disse que não, depois disse que não ia se manifestar a respeito e depois ele disse que isso era um protesto. Ele estava protestando porque era uma prisão indevida. O juiz Zápio, após algumas decisões polêmicas, talvez ideológicas dentro da Lava Jato, porque ele disse a que veio, ele queria rever as decisões da Lava Jato. Num embate, ele, segundo a investigação, tanto que levou ao afastamento do juiz, ele ligou para um filho de um desembargador, de um juiz, o TRF4, para tentar arrancar coisas do filho do cara, tipo um trote. E ele acessou documentos que ele não poderia ter acesso, ligou para esse menino gravou a ligação, apresentou, foi feita uma perícia onde foi constatado que, de fato, era o juiz ligando para um filho de um outro juiz numa intenção até intimidatória. Então, ele foi afastado da Lava Jato. Após o Toffoli, numa semana já controvérsia,
vou dizer o mínimo aqui, porque o Lula está falando que tem que ter liberdade de imprensa, mas nós aqui cometemos autocensura para comentar os fatos. Então eu vou dizer aqui que é uma decisão controvérsia, onde ele anulou as provas, as delações e as provas da Odebrecht, baseado num documento que de fato existia, e mesmo após se revelar que esse documento existia, ele disse que não dava para voltar atrás. Hoje o Toffoli, ele pega para si todas esse caso envolvendo o Apio e anula tudo. E aí entra essa discussão sobre a mudança do rito de impeachment, de abertura de processo de impeachment sobre ministros da Suprema Corte no Senado, que é a casa revisora para o Poder Judiciário. E hoje funciona da seguinte forma: você apresenta lá e fica até quando o Pacheco quiser. Tipo, se eu quiser, um dia eu olho, se eu não quiser, paciência. Você pode colocar 50 pedidos aqui, 100 pedidos, não me importa. Se eu não quiser, eu não vou mexer. Essa alteração, que é um PSR de 2019, do Lazier Martins, ele prevê o seguinte: que o presidente da casa, após a apresentação do pedido de impeachment, vai ter 15 dias para se manifestar, positivamente ou negativamente. Se ele não se pronunciar, tipo, não quero comprar esse BO, isso vai permitir que os secretários das mesas possam se manifestar a respeito. E aí, beleza, em caso de negativa ou positiva, tanto do presidente do Senado quanto das pessoas que compõem a mesa, vai ser permitido um recurso ao plenário do Senado, sendo necessárias 27 assinaturas para esse recurso ser aceito. Por exemplo, eu protocolei o pedido de impeachment, sei lá, do Cássio. Aí o Rodrigo Pacheco não aceitou. Eu, como autora do pedido, vou poder recorrer ao plenário do Senado, se eu tiver 27 assinaturas, para que isso seja discutido. Uma vez alcançadas as 27 assinaturas, corre-se o prazo de 5 sessões deliberativas, onde, de forma automática, a discussão será instaurada. Então, esse projeto prevê mais transparência dentro do rito. Após isso, segue como é hoje. Mas nós vamos ter pelo menos um debate explícito sobre prós e contras e sobre os argumentos utilizados para se protocolar tal pedido. Muito bem. Impeachment, muito impeachment, né? Mas e é complicado. É muito complicado, Mas muito impeachment. Mas tem que ter, tem que estar aberto. Muito impeachment, tem que aguentar. Tem que aguentar. Tem que pagar os boletos, tem que mudar na eleição. Tem que mudar na eleição. Aí você aguenta. Tem perguntas? Não, tem pergunta, na verdade, eu fico pensando aqui que a eleição é 4 anos, a ferramenta que a gente tem. Só que a gente está vivendo o terceiro turno eterno. Não aguento. Só que só tem notícia ruim. Só não tem uma notícia boa. Não, é verdade. Quer ver outra inflação, coisa? A inflação do Haddad, que eu sei que ela do Haddad? Ela tem aí do Jaimex? Tem, pô. Mercado financeiro? Mercado financeiro? Tá adorando o Jaiminho. Você tá Ela gosta. Em Bárbara? Ela gosta. Tachad é um cara maravilhoso, né? Eu achei interessante porque hoje a Quest foi muito comentada no período eleitoral, que dava, tipo assim, que o Lula ia ganhar no primeiro turno, uma diferença muito grande. Hoje ela volta para nos contar que o mercado tá chateado com Tachad. Sério? Tá chateado. Mercado que fez o L embaixo da mesa. Poxa, não, eu não acredito. Faria Limer está chateada. E assim, a explicação é muito mais simples do que se pensa. A Faria Lima chegou à conclusão, e aqui quando eu digo Faria Lima, eu tô querendo englobar todo o mercado, é mais uma referência. Chegou à conclusão que é o seguinte, que teve uma melhora, né, da confiança no mercado no mês de julho para com o Tachad, porque foi apresentado o arcabouço, e aí o pessoal falou, nossa, o Tachad é o melhor do pior dos mundos. Então, deixa ele lá que vai ser menos ruim. Vamos dar um voto de confiança. O pessoal gostou do arcabouço e tal. Só que aí foi passando o tempo, a galera foi meme da Nazaré Tedesco, tipo, como é que ele vai fazer isso? Aí eles chegaram à conclusão que o papel aceita qualquer coisa. Hoje,
a visão do mercado para 95% do mercado é de que o déficit zero prometido para 2024 não será cumprido. Lembrando que Simone Tebet falou, vamos pegar com Deus aí, que é o que tem para hoje. E aí o mercado, na semana seguinte, fala, amigo, você não vai cumprir. Então tá rolando agora uma desconfiança do mercado perante as políticas econômicas de excesso de gastos e baixa de arrecadações, porque isso ainda está acontecendo, Sami. Você deve estar acompanhando, que nós continuamos com queda de arrecadação, com gastos subindo. A conta, no final de tudo, não vai fechar. Não tem como você aumentar o seu gasto. É como se você recebesse o seu salário, mas você está contando que você vai receber seu salário mais 500. Você está contando com isso. Então você gasta, sei lá, R$1.000 de salário mais 500 que você está acreditando que vai receber. Só que aí você teve uma diminuição no seu pagamento. Em vez de receber 1.000, você recebeu 900, mas você gastou 1.500. Você vai empurrando isso com a barriga no cartão de crédito até uma hora que a bomba estoura. Muito bem. Eu tenho que fazer um break, Dedê? Para a rede? Só para a rede. Só para a rede? Você aceita? Você aceita um breakzinho? E a nossa audiência querida? Bombando. Nossa audiência aceita? Opa. Eu não queria, mas eles me obrigam. Eu tenho que fazer. Então vou fazer para Reginaldo. Sim. Reginaldo, vamos fazer um break para a rede de rádio. A gente continua nas plataformas, continua na TV por assinatura, continua nas plataformas digitais. A nossa grande rede de rádio agora vai receber o anúncio dos nossos patrocinadores. Por favor, Reginaldo. Muito bem. O fuzil herói do Brasil, você tem pergunta do boleto? Uma dúvida. Você sabe quanto ele precisa, né? 250 bi para zerar a bagaça. 200... Eu disse 250 bilhões para zerar a bagaça. Não vai pagar. Dúvida. Vamos ficar tranquilo que não consegue. Não consegue. O gasto não vai abaixar. Mas a gente... É lógico que eu torço pro Brasil. Claro, sim. Tá no barco. Tá difícil. Tá no barco. Vou torcer pro Brasil sempre. Mas... o Ibis, eu torço também. Não, você torce, mas sabe que o time tá jogando. Tá no barco. O time tá jogando muito mal. Mas é o seguinte, são 250 bi. A única coisa que eu tenho quando eu penso nisso, que pro Brasil ir para frente, dor de cabeça, é que eles erram muito as previsões. Exato. Então essas previsões a gente não deve... Viu, minha querida, te atualizei. Eles erram isso demais. A Lene sensitiva. Tomara que esteja errada essa previsão. Dúvida, é justamente nessa dúvida, porque a gente tá vendo a máquina sendo usada, obviamente, desenfreada, e é emenda, e é acordo, e faz amizade aqui, faz amizade ali, vamos viajar. A pergunta que eu te faço, mestra, até quando nós vamos... conseguir aturar isso? Quando que essa máquina vai explodir? E aí, acabando o dinheiro, obviamente, ele vai perder muitos amigos e muitos aliados. Até quando a gente suporta isso que está acontecendo? Interrogação. Ei, Fuzil, inclusive, estava vendo você agora, assim, se você ainda estiver recebendo boleto para pagar, eu tenho uns aqui. Já acabou. Eu paguei o do rapaz. Paga o da Bárbara. Não, Deus lhe pague, Fuzil. Eu acredito o seguinte, nós temos um histórico recente que é fácil abrir a comparação de até onde podemos aguentar. Nós estamos assistindo mais uma vez, tivemos um anúncio aqui, só para a galera entender, para ficar bem simples. De forma populista, para dizer que, olha, vocês não mandam na gente, o governo anunciou a saída do Brasil... na cobrança do PPI, que é a paridade do preço internacional do petróleo. Sim. Porque o petróleo é nosso, então eu vou cobrar o que eu quiser aqui. Então, a Petrobras começou mais uma vez a ser sangrada. Eu acho que a gente até já comentou isso aqui, que a Petrobras... os caras não podem quebrar a Petrobras no primeiro ano de governo. Então, a gente está assistindo um aumento semanal do diesel e da gasolina, mas ela ainda está em defasagem. Hoje foi anunciado que o barril de petróleo bateu $95. É a maior alta do ano, eu acho. E isso é muito ruim, porque se o petróleo está aumentando, significa que a Petrobras não vai conseguir manter os preços que ela está mantendo sem reajustar, sem criar um grande problema dentro da estatal. E eu frisei isso só para a gente poder voltar para 2014, que foi o início, talvez o começo da descoberta da contabilidade criativa, porque foi isso que a Dilma II fez.
ela foi retendo, colocando números para tentar agradar o mercado. Só que tem coisas que você não consegue segurar. Se você for quebrar uma estatal, isso vai ser repercussão nacional. E é só a questão da primeira aparecer. Quando a primeira aparecer, o resto vai em cadeia. E nós temos também um outro problema, eu não sei como, mas informações privilegiadas de inquéritos sigilosos vazam o tempo todo no Brasil e ninguém se importa. Então também não vou me importar, vou só comentar com vocês que a mídia noticiou que novas operações da Polícia Federal serão realizadas em breve para investigar o gasto de emendas parlamentares, que foi despejado nos últimos 8 meses. Então, essa série de escândalos, você consegue segurar até um ponto, mas chega um momento que ela fica insustentável. Para mim, no meu ponto de vista, o que vai romper as barreiras vai ser a Petrobras, tanto com o aumento da gasolina para não quebrar, ou entrando em prejuízo bilionário para poder manter o populismo. Mas a demanda é populista, né? Isso é que é a demanda é populista demais. No mundo. Porque o povo não acredita mais na política. Aí vem um outsider, o cara entendeu? fala... Já não acredita mais, porque é só promessa que vem, promessa que vai resolver. Pega lá, mesmo na ONU, pô. Você viu lá o Guterres falando, fala até 1.700.000 pobres, mesma conversinha. Não emociona. A mesma conversa de sempre. Aí feliz, quando vem um cara meio que falando de um jeito simples, que vai resolver o problema, você começa a acreditar nele. Esse é que é o negócio. Mas o cara entra e não consegue fazer. O Brasil 61% triste. Putz, mais eu faço parte desse 61 de maneira alguma. Tempo. Uhul! Estou feliz. Uhul! Animadíssimo. É isso, Bárbara. Você também não faz parte. 61% triste. Desacreditando. Isso é ruim. Eu vou ser despejado, mas estou feliz. Isso é ruim, mas na verdade, esses fatores vão se refletindo através da insegurança. Nós estamos nos sentindo inseguros. Então, um povo inseguro não gasta. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, você pega seu dinheirinho, coloca debaixo do travesseiro e fala, na pior das hipóteses, eu tenho isso aqui guardado. E aí, quando você se sente assim, você trava a economia do Brasil. Então, você não pode dizer que as pessoas estão erradas de fazer e sai gastando. Porque eu não entendo mesmo qual é o tipo de incentivo que se quer dar para o pobre. Uma coisa que me deixou tipo, não, cara, eu vou ser triste sim, vou ser triste, é que a galera que recebe Bolsa Família foi proibida de usar o benefício para pegar empréstimo consignado, por exemplo, para reformar sua casa. Mas agora a galera que recebe o Bolsa Família vai poder usar o benefício para fazer apostas online. Aí eu fico, cara, não dá. Eu vou ser triste sim, Emílio. Não dá. Você quer ver outra coisa absurda, por exemplo? Porque a gente fala, né? Você está desanimado e tal, mas não é. É que você vê umas coisas muito incoerentes. Por exemplo, o governo gastou 1,5 bilhão no negócio dos carros. Lembra lá o negócio dos carros? Que foi carro? 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. Eles pegaram 1,5 bilhão do dinheiro que podia ter economizado, do nosso, e deram lá para os carros. Não funcionou nada. Em um mês os caras mudaram de ideia. Não adiantou nada. Já voltou o problema. Os chineses vieram para cá com um carro mais barato, todo mundo baixou o preço. Muito mais. O que o governo fez agora? Vai taxar os carros elétricos que os chineses trouxeram, vai aumentando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A turma vaza, porque vamos ter que... ou a turma vaza, ou o consumidor vai ter que pagar mais caro. O cara que estava querendo investir... Quer ver outro exemplo? Qual é o sentido de taxar o carro elétrico, Sami? Sentido de taxar o carro elétrico... Se aqui não produz. Explica. Então, o sentido de taxar o carro elétrico é você aumentar a arrecadação. Lógico, arrecadar sempre. Só que aí o que... Pra pagar a carreta furacão, pô! Exatamente. Então, aí qual que é a lógica? Eu, como economista liberal, meu amor, gostaria que assim, você taxa o carro elétrico e compensa cobrando menos imposto em outra coisa. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é isso que vai acontecer. Vai ser taxa a mais para aumentar o gasto. Então, a gente vive um túnel sem saída. Porque enquanto não diminuir o gasto, é um saco sem fundo, Emílio. Não acaba. Porque a carreta vai. O governo quer ser sempre maior, quer sempre se meter mais na vida das pessoas e a gente não tem uma volta para a realidade. Mas o Congresso deu bênção nisso aí, Sami. O Congresso abençoou tudo isso aí. Então, assim, uma coisa é você propor uma ideia ruim,
A outra coisa é você pegar os nossos representantes legais e falar, não, que ideia boa, vamos fazer. Foi o que aconteceu, o Congresso deu aval para isso aí. Ô, Bárbara, agora falando, o Zuckerman falou em vazar, eu lembrei do caso aqui do Uber. O Uber falou que não vai pagar a multa de 1 bilhão e vai até esgotar os recursos aí. Eu queria saber a sua opinião, porque, mais uma vez, é só do nosso, velho. Porque o discurso sempre é aquele discurso bonito, né? Não, a gente tem que ver os trabalhadores. Só que assim, os trabalhadores, eles não estão afim disso daí. Eles sabem que pode acontecer da Uber pegar o boné e vazar. E outra, a gente sabe que vários trabalhadores também utilizam o Uber quando necessita, porque é muito mais barato que pegar um táxi, né? Então, eu queria saber a sua opinião aí. Mais uma aí do governo do amor ou estão ajudando mesmo os trabalhadores? Morgado, muito amor e muito imposto, porque assim, você pensa assim, caramba, que ideia ruim, né? Aí depois você fala, meu Deus, os caras vão conseguir piorar o negócio. Porque teve isso, né? A multa de 1 bilhão e mais a determinação de se contratar todos os profissionais de aplicativo. Então você pensa assim, cara, que ideia ruim. E aí eles vêm com uma ideia pior, que vai vir através de um projeto de lei. Eu fiquei horrorizada com isso aí e eu até separei aqui que dá para explicar de forma bem tranquila. Todo mundo vai entender o que está dentro desse projeto de lei que vai ser apresentado pelo governo para a galera do Congresso, que costuma validar ideias muito ruins. Então vamos ficar de olho. O projeto de lei, ele vai dizer o seguinte, um trabalhador, um motorista da Uber, ele vai ter que ganhar por hora R$30. Nesses R$30, já vai estar incluído o gasto operacional. Então, R$30 por hora é o seu salário, mais o seu gasto operacional. Você deverá, desses R$30, receber R$7,50% líquido. Então, o que eles estão provando, vão tentar aprovar, é que o motorista da Uber, descontado tudo que ele gasta, ganhará R$7,50 líquido. Desses R$7,50, eles vão propor a taxação em INSS, né, um recolhimento de 27,5%. Então, como que ficaria? A Uber teria que pagar 20% desses R$7,50, 20% a Uber ia pagar, que dá aí uns 50 por hora, e o motorista ficaria com 7,5% dos 7,50, que daria aí uns 56 centavos. Então, por hora, o governo pretende arrecadar com o INSS de cada trabalhador da Uber uma média de R$2 e pouquinho por hora. Eu até me dei o trabalho de olhar aqui. Hoje no Brasil nós temos mais de 1.600.000 pessoas cadastradas na Uber. Então, isso bate diretamente com um problema que foi uma promessa de campanha. O Lula, ele falou durante a campanha que ia zerar a fila do INSS. Não, nós vamos zerar, nós vamos dar conta, é só uma questão de força de vontade. O ministro da Previdência, o Carlos Lupe, do PDT, em janeiro, dia 23 de janeiro, ele deu uma declaração falando: até o final do ano nós vamos zerar a fila do INSS. Há 3 dias atrás ele deu uma declaração falando assim: então é impossível zerar. É muita gente. Mas é conversinha dos caras. É conversinha. É o papo furado. Lógico que é. É claro que é. Vou proteger todo mundo. O que a gente vai ter com essa taxação da Uber, eu não sei se ela vai vazar de fato. É uma possibilidade, principalmente se essa multa de R$1 bilhão for mantida. Não acho que a Uber vai querer pagar isso. Se ela tiver que pagar, ela vai embora. Mas se ela tiver que arcar com esses encargos trabalhistas, que vão aumentar em muito o custo operacional da Uber, ela não vai ser o empresário. Não, gente, não. O custo não vai ser do empresário e não do consumidor. Por favor, nós não vamos cair nessa de novo. O custo vai ser do consumidor. Não, que vai embutir no preço, o valor do serviço vai servir. E aí, o que vai acontecer? Vai todo mundo ficar triste. 61% vai aumentar, Emílio. Eles vão fazer a Uber do Brasil. Não tem lá, eles não iam fazer o Correios. O Correio. Uberbras. Se for entregar Uber o cliente Barba. igual os pacotes, eles vão levar chutando a pessoa. Se não me engano, Vai ter concurso público, vai ser lindo. Na Espanha acho que não tem Uber, né? Lá também. Tem país que expulsou. Tem país que Israel, por exemplo. Que não quer Coreia do Norte acho que também. Não, tem, mas é mais ou menos. É um atraso, né? É mais um atraso
que a gente vai conviver. É isso? Não, mas não só o atraso, né? Eu penso na quantidade de desemprego que pode aumentar, porque, como eu disse, mais de 1.600.000 pessoas são cadastradas e tem dali o seu ganha-pão. Seria uma tragédia a gente perder essa força de trabalho e essa arrecadação que sustenta muitas famílias. Então, mas isso aí foi assinado por um juiz de São Paulo. Sim. Não é nada que possa acontecer. Mas são as distorções. Então, mas são as distorções. São as distorções que a gente está vendo no judiciário. Agora, cada esquina tem um ayatolá. Eu assino aqui, cada esquina do Brasil tem um ayatolá assinando. Eu resolvi isso aqui. Sinalização... Tem 1 bilhão para o Uber. Quem é você? Eu sou o ayatolá José Manuel. Resolvo aqui com uma assinatura. Mas, Emílio, é o Brasil. Mas só isso já é ruim, porque afasta novos investidores. Imagina você tem uma startup de mobilidade e você fala, eu não vou para esse país, porque os caras são malucos. Eu vou ficar com meu dinheirinho bonito. Então, mas é o país do painho dos pobres. Exato. É isso aí, bicho. Tá ajudando os pobres. Vai ser do pobre, vai ficar todo mundo pobre. Isso, pronto. É o caminho da miserabilidade. Isso. Estamos lá. Vamos igualar a miserabilidade para todos. Está no caminho cortando. Miserabilidade para todos. Mas pode ficar tranquilo. Pobreza gourmet. Sempre com um sorriso no rosto. Exatamente. É isso? Tem mais? É isso, ô Bárbara? E como é que está você? Como é que está isso? Tem virar o negócio aí dos conservadores e tal. Teve o evento do IFL. Em Minas, né? Foi em Minas. Em Minas, teve sim, foi muito bacana. Léo Lins estava lá. Falei assim, ô Léo Lins, posta aí esse meme aí de um ministro da STF. Era um meme mesmo, ele. Não faço piada mais não, esse negócio é muito perigoso, é muito criminoso. E assim, a gente ri, mas é muito assustador. E de qualquer forma, tivemos o evento da galera conservadora liberal do IFL em Minas, que foi dia 15, mas dia 23 e 24 também teremos o CIPEC em Belo Horizonte. Estou muito feliz, muito orgulhosa. É o maior evento conservador do mundo, dessa vez em Minas Gerais e com entrada gratuita. Então, quem tiver por aqui, chega mais. A gente vai falar uns negócios, se você não concordar, lá ninguém vai te atacar. Você tem o direito de discordar, que é o que se preza em todas as democracias. Exatamente. E esse é o grande problema da direitola. A não ser a direitola gorda, que é muito brava. Que ela não larga lasanha jamais. Ela é muito brava, essa direita. Essa direita que fica... Isso. Viva lá Nutella, caralho. Isso. É isso aí. Obrigado, viu, Bárbara? Ó, Te Atualizei Oficial, tem o Instagram da Bárbara e tem também o aplicativo dela, que é o teatualizei.app, você entra lá e acompanha. Obrigado, Bárbara, obrigado aí pela sua participação. Muito que agradeço. Você sabe que a audiência gosta muito de você, a gente também gosta muito de bater um papo com você aqui, sempre trocando as ideias. Obrigado, viu? Obrigada eu, gente. Obrigada, audiência. Obrigada, meninos. E até daqui 15 dias. É isso aí. Bárbara do Te Atualizei conversando com a gente. E agora temos